Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde o lado de um quadrado mede 4 centímetros. Unindo os pontos médios de seus lados, obtém-se outro quadrado e assim sucessivamente. Calcule a soma dos perímetros em centímetro de todos os quadrados. Sugiro que você pause, tente fazer, depois confira a proposta de solução. Bem, essa é uma questão interessante, na verdade é uma brincadeira de criança, né? A gente vai brincar de pegar um quadradinho e sair dividindo ele ao meio e colocando quadrados menores dentro dele. Note o seguinte, eu sei da geometria básica lá do fundamental, que quando eu tenho um quadrado, quadrilátero de 4 lados, né, convexos, todos do mesmo tamanho, formando ângulos retos e tal, quando eu traço uma diagonal para ele, eu sei por Pitágoras o quê? Que o quadrado do maior lado nesse triângulo, né, precisa ser igual à soma do quadrado dos dois menores. Né? A gente demonstrou aí na aula 2 ou 3 o Teorema de Pitágoras. Então veja, isso está me dizendo que a diagonal ao quadrado vai me dar 2 vezes o lado ao quadrado. Se eu jogo uma raiz dos dois lados para tirar esse quadrado, eu só quero ser valores positivos, porque eu estou em geometria, e eu vou ficar com esse L ao quadrado multiplicando, cai fora da raiz, fica L raiz de 2. Então é educação básica, né? A diagonal do quadrado é só multiplicar o lado pela raiz de 2. Bom, esse é o primeiro ponto. Sabendo esse ponto, a gente resolve da seguinte maneira essa questão. Olha só, vê se você concorda comigo. Ó. Eu vou pegar esse branco e vou puxar ele aqui, o branco, que é o de fora o maior. Quando eu faço isso, eu percebo o quê? Que o lado laranja é diagonal desse quadradinho que eu criei. Esse quadradinho que eu criei, se o lado todo era 4, foi dado na questão, então cada pedaço desse aqui é 2. Então eu estou aqui com a diagonal desse quadrado de lado 2. Ora, mas a diagonal é o lado vezes a raiz de 2. Então qual a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que esse lado laranja, né, o lado laranja, mede 2 raiz de 2. Tudo bem? Porque ele é diagonal desse quadrado branco. E o quadrado branco, né, eu nem precisei de muito esforço, né? O quadrado branco foi dado na questão que a área, que o lado dele, né, era 4. Muito bem, agora vamos olhar para o quadrado azul. Se você for um bom observador, eu posso, por exemplo, fazer aqui, né? Eu acho que é melhor fazer por aqui, ó. Se eu uno ó, o centro lá, ó, aos pontos médios aqui, observa esse quadradinho laranja que a gente criou ali aqui, ó. O lado dele aqui eu sei quanto é, não sei? Quanto é? É a metade disso aqui, ó. Isso aqui é o lado todo, né, que a gente acabou de ver, ó. A metade dele me dá exatamente esse pedacinho, né? Isso daqui dividido por 2, o 2 vai cancelar, então cada pedacinho desse aqui, na verdade, ó, mede raiz de 2, né? Raiz de 2, e aqui raiz de 2. Porque aí raiz de 2 mais raiz de 2 dá lá, ó, 2 raiz de 2. Ou seja, esse quadradinho laranja, você percebeu que o lado azul é a diagonal dele? Então, o lado azul, na verdade, é diagonal desse quadradinho, cujo lado mede raiz de 2. Então, pela nossa relação L raiz de 2, ele vai medir raiz de 2 vezes a raiz de 2. Concorda? Lado vezes a raiz de 2. Então, raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai me dar 2. Tudo bem? Ó, que interessante. Vamos olhar para o lilás. No lilás, eu podia fazer o seguinte, ó. Mais de uma forma, né? Eu posso olhar aqui, ó. Vamos pegar esse de cima aqui que não está gasto, ó. Quando eu uno esses dois pontos médios aqui, suponha que seja, o desenho é sempre difícil de fazer, né? Porque a raiz de 2 é quebrada, você nunca vai conseguir fazer o desenho perfeito assim com régua. Veja bem, esse quadradinho azul que eu criei, eu sei quem é o lado dele, vai ser a metade desse cara, não é? Porque veja, o azul todo é 2. A metade vai ser 1, né? Então esse pedacinho aqui é 1, esse pedacinho aqui é 1, aqui também é 1. Tanto que 1 mais 1 vai me dar exatamente o lado 2 lá. Você notou que o lado do rosa, do pink, é exatamente a diagonal desse quadradinho azul? Então qual a conclusão que eu chego? Que o lado pink é o lado vezes a raiz de 2, ou seja, 1 vezes a raiz de 2. Isso é a própria raiz de 2, né? E aí eu posso continuar nessa toada infinitamente, né? Infinitamente. Bom, o que eu obtive aí? Eu obtive uma sucessão. Que sucessão é essa? Vamos escrever? Olha só. Ele quer os perímetros, né? Então nem vou fazer a sucessão dos lados, vamos fazer logo a sucessão dos perímetros. Eu sei também da educação básica que o perímetro de qualquer quadrado é 4 vezes o lado, né? 4 vezes o lado. O perímetro é a soma dos lados, ok? Muito bem. Sabendo que o perímetro é a soma dos lados, o perímetro do primeiro vai ser 4 vezes 4, 16. Aqui, 4 vezes 2 raiz de 2 vai dar quanto? 8 raiz de 2. Próximo, 4 vezes 2, 8. Próximo, 4 vezes a raiz, 8, 4 vezes a raiz de 2, 4 raiz de 2. E assim por diante. Então me interessa a sucessão dos perímetros. Ó, 16, 8 raiz de 2, 8 e assim por diante. Tudo bem? Veja que é uma sucessão infinita. Será que ela é geométrica? É, né? Se eu colocar aqui o próximo termo, só para a gente dar um confere. Ó. Quando eu divido, né, a razão dela precisa ser alguém que dividido, né, pelo anterior dê constante. Então vamos lá, ó, 8 raiz de 2 dividido por 16. Posso simplificar tudo por 8. Então deu raiz de 2 sobre 2. Perfeito. Vamos para o próximo. 8 dividido por o anterior. 8 raiz de 2. Ora, eu simplifico, isso é 1 sobre a raiz de 2. Fazendo a radiciação, olha que interessante. Ó. Fazendo a radiciação, eu obtenho exatamente quem? Raiz de 2 sobre 2. Conferiu, né? Olha aí, ó. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Se eu dividir aqui de novo, eu vou simplificar, fazendo a radiciação e assim por diante.
Então eu já sei quem é a minha razão. É raiz de 2 sobre 2. Né? A gente chama a nossa razão de Q, né, na sucessão geométrica, ela mede a raiz de 2 sobre 2. E a gente mostrou o seguinte também, já provamos que quando a sucessão é infinita, e a razão, né, sucessão geométrica, e a razão está entre 0 e 1, isso aqui está entre 0 e 1, vamos ver? A raiz de 2 é 1,4 e alguma coisa. Quando eu divido por 2 dá 0, alguma coisa. Opa, beleza, passou no teste. Então a gente sabe que a soma dos termos, a soma de todos os perímetros será o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Ok? A gente já demonstrou. Primeiro termo é 16, e aqui eu tenho 1 menos a raiz de 2 sobre 2. Ora, isso está me dando 16, aqui vai ficar 2 vezes 1, vai dar 2 menos a raiz de 2 sobre 2. Isso me dá 16 vezes o inverso do de baixo, né? Então vai ficar 32 sobre 2 menos a raiz de 2. Ok? Vou multiplicar pelo inverso, esse 2 sobe, multiplicando por 16 dá 32. Agora fazer radiciação, né? Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, por 2 mais a raiz de 2, o conjugado, esse cara com sinal positivo. Então vai ficar 32, que multiplica 2 mais a raiz de 2 em cima. Embaixo, esse cara, vezes ele com sinal trocado, é produto da diferença pela soma. Então é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado da raiz de 2 é 2. A radiciação é exatamente para tirar a raiz de baixo, né? Então aqui eu tenho o quê? 32. Eu posso até simplificar, né? Esse aqui vai dar 2, e aqui 32 por 2 dá 16. Então 16 vezes 2 dá 32, e 16 vezes a raiz de 2 dá 16 raiz de 2. Pronto. Esse é o perímetro que nos foi pedido, a soma, né, dos perímetros dos infinitos quadrados que eu vou criando ali dentro. Ele converte para esse valor. Bonita questão. Simples assim.